Antes de passar a palavra para o reverendo Haroldo, uma boa notícia, espero, para os ouvintes da Rádio América. Voltamos com muita saudade, ficamos longos anos fora da rádio e agora estamos voltando. E, portanto, domingo às 9 da manhã, o programa Questões de Fé será editado de modo especial para a Rádio América. Esse programa de hoje, portanto, vai ao ar amanhã, para quem está me vendo agora, domingo, às 9 da manhã, pela Rádio América AM 750. Passa para outras pessoas essa notícia para que outros também possam ver o programa, que estavam acostumados há mais anos atrás e pediam sempre, e ele agora voltou. Haroldo, você falava do carnaval? Sim. Belo Horizonte está tendo aí uma efervescência, no carnaval de rua de BH está tomando assim, projeção enorme. E nós tivemos nas ruas de Belo Horizonte, nesse carnaval, mais de 1 milhão de pessoas aqui na capital. E eu pergunto, por que para protestar, para denunciar os governos corruptos, para denunciar a falta de saneamento básico, por que não colocamos essa multidão de pessoas na rua? O que está faltando? Eu acho que esse é um problema de igreja também. A igreja deve ser profética. Se a gente pegar a Bíblia, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, a gente vai ver que os profetas, os apóstolos, os pregadores, eram homens que denunciavam a corrupção, denunciavam o pecado social. Então não existe igreja sem função social. Então nós, como povo de Deus, temos o dever de protestar, sim, temos o dever de denunciar a incompetência de qualquer governo, seja lá o que for. Também não quero, como o Everton falou, não quero tomar a questão partidária aqui, sim, mas colocando um problema que é nosso. Mas se você perceber, o texto da campanha eu não vi, pode ser que eu tenha lido superficialmente, fazer esse estudo, tocar o dedo na ferida dizendo assim, analisando a corrupção existente no Brasil, quanto de dinheiro que foi surrupiado dos cofres públicos para a corrupção? Quanto que foi? E quanto que precisa para o saneamento básico? Eu posso garantir que daria e sobraria. Então o problema do Brasil é não roubar. Talvez deveríamos falar também do Alibaba e os 40 ladrões, né? 40. E a gente tem ouvido aí, antes, logo no primeiro, no governo Lula e depois no primeiro mandato de Dilma, a gente tem ouvido que o Brasil é hoje uma potência mundial, que o Brasil é um país emergente, que o Brasil está com o pé lá no primeiro mundo e com problemas primários de saneamento básico. Não, mas eu acho que ninguém pensa mais isso. Não, hoje nós estamos uma vergonha mundial. Hoje a casa caiu. Eu acho que nós podíamos dizer, o povo não quer. O povo não deseja isso, né? Ficar na mesma situação. Porque eu faço caminhadas aqui à margem do Rio Arrudas e eu noto que as pessoas têm hábitos assim estranhos. Por exemplo, cuspir no chão. E olha, às vezes eu teria vontade até de conversar com essas pessoas, mas elas fazem uma cara tão ruim que se eu falar, eu compro a briga de imediato. E o lixo? O nosso povo é ignorante, o nosso povo joga quer latinha de refrigerante da janela do carro, garrafinha de água mineral. E é verdade, uma vez uma pessoa jogou um maço de cigarro no chão, vazio, e saiu da minha boca a palavra porcão. Esta pessoa me perseguiu com o carro dele alguns bons quilômetros. Nossa, mãe, é verdade. Que horror. É perigoso. Eu tive medo de levar um tiro. Nós começamos a falar um pouco sobre políticas públicas e a vontade de governo. Nós tivemos no lançamento da campanha da Fraternidade no dia 10, passado agora, às 15 horas, uma audiência com a Presidenta da República, e ela estava lá acompanhada do ministro Marcelo Castro, da Saúde, e o ministro Gilberto Kassab, das Cidades, e esteve também na reunião o ministro Jacques Wagner, da Casa Civil. É importante a gente dizer que também nesse processo da ausência, da falta, da carência do saneamento básico, existem algumas decisões a priori, que não são de governo, mas são decisões políticas, que também não deixam a coisa fluir.
os nossos municípios são aqueles que recebem a menor parte dos tributos do nosso país. Os municípios recebem ao todo cerca de 6,5% do bolo tributário. E os estados ficam com cerca de 25% e a União fica com algo em torno de 70%. Mas cabe aos municípios, pela Constituição, a gestão dos resíduos sólidos, a gestão do lixo, o saneamento básico, o ensino fundamental, a atenção à saúde. Com que dinheiro, Com que então? dinheiro? O município recebe repasses da União, recebe repasses dos estados, mas isso está muito além da capacidade dos municípios responderem. Daí nós vemos que a gestão dos resíduos sólidos, existe a lei é muito boa, que fala sobre como gerir o resíduo sólido, e nós sabemos que o saneamento básico e coleta de lixo também é saneamento básico. Isso é básico. Quando fala em saneamento básico, a gente pensa em água e esgoto, mas aquele lixo não reciclável, mesmo reciclável, que vai tudo junto e vai para um lugar só, que vai fazer mal para a natureza, isso também não tem uma gestão adequada. E daí a profusão com o criadouro do Aedes aegypti, né? O lixo mal gerido. Eu só quero terminar só para dizer o seguinte, a presidenta ela tem uma memória muito boa e ela assumiu, olha, o governo, há muito que se fazer, mas nos últimos 13 anos investiu-se 7 vezes mais em saneamento básico nesse país. E citamos um caso de Porto Velho, em Rondônia, que não tem, zero coleta de esgoto. Ela disse, é zero, mas nós mandamos 580 milhões de reais para Porto Velho fazer pelo menos parte da rede. E aí, o que é que foi feito com esse dinheiro, quando o senhor falou acerca da corrupção e da má gestão do recurso público? Mas tem uma coisa aí que precisa ser dita também, que nessa crise administrativa desse governo, muitos prefeitos, muitas prefeituras não estão recebendo esse repasse. Nem este. Nem esse. E aí daí vem, consequentemente, a falta do saneamento. Eu acho que também o governo federal tem responsabilidade nisso também. O medo do povo aqui de Mariana não receber os recursos captados pelas multas que estão sendo colocadas para não vai para lá mais. Não vai. Agora mudaram, vai para Brasília. Isso. Porque a Dilma está fazendo o papel de bombeiro. Igual lá em Porto Velho, pegou fogo, foi lá com o extintor. Mas a reforma tributária, a reforma fiscal, uma conceituação de uma maior autonomia, municípios e estados, isso não vai sair. Porque aí começa já, o sistema de corrupção começa desde aí. As pessoas querem ter um montante de dinheiro para depois poder repartir, fazer cargos e assim por diante. Mas nós temos um vídeo agora também, outro vídeo, sobre Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Vamos ver esse vídeo. Há uma longa tradição nos últimos séculos de tentativa de domínio sobre a natureza por parte do ser humano. E nós acabamos de nos acostumar em explorar a exaustão os recursos naturais. E estamos com isso colocando em risco a própria sobrevivência da humanidade e de toda a natureza. Você vê uma criança nos Estados Unidos que nasce e tem que ter aquele monte de fralda aqui também, né? E isso e aquilo consome o equivalente a 90 crianças na Índia. Né? Então, quando você diz assim, a explosão demográfica, se suprimir 90 crianças na Índia, equivale a suprimir uma nos Estados Unidos. A gente tem que olhar, não é quantas crianças nascem, é quanto de consumo está vinculado, consumo de energia, consumo de fralda, consumo de água, consumo de tudo. Então nós montamos uma sociedade que o planeta não suporta.
feito apenas para ser explorado. Bom, nós vamos comentar esse vídeo, voltar a comentar esse vídeo no quarto bloco, depois da atração musical. E a gente percebeu que deu uma guinada diferente, né? Já não falou mais sobre especificamente saneamento básico, mas sobre o meio ambiente de maneira geral. Aí nós vamos até discutir um pouco até que ponto, como nós devemos interpretar o texto do livro do Gênesis, que muitos vão nos criticar por isso, mas não é bem assim. Crescei, multiplicai e dominai a terra. Voltamos daqui a pouquinho.